O tema que eu vou colocar hoje aqui é o veneno da amargura e o antídoto do amor. O que a amargura faz com a gente? O que essa raiz cresce, que alguns deixam crescer, pode fazer com a gente? Eu vou usar o texto base do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, o texto que é o versículo 43 e 44. O texto fala o seguinte: ouvistes o que foi dito. É Mateus, capítulo 5, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 43 e 44. Diz o seguinte, isso são palavras de Jesus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Presta atenção que Jesus, quando vem falar aqui, ouvistes o que foi dito, ele não veio dizer, isso estava escrito. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Isso são mestres ou pessoas que vão pregar. Existe hoje muitos pastores, vou falar da nossa religião, né, do evangélico, que distorcem a Bíblia, tá certo? E naquele tempo também já existia. Então aqui Jesus está falando, ouvistes o que foi dito. Você não acha em lugar nenhum da Bíblia que é para você amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Muito pelo contrário. Levítico 19:38, salvo engano, lá vai estar o seguinte: ama a teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus colocou. O mandamento desde o princípio foi esse. E a gente tem essa questão de amar inimigo, odiar inimigo, ou uma pessoa que nos confronta, ou uma pessoa que a gente não vai com a cara, né? Por quê? Porque a gente fala, a gente acha que a gente tem razão em tudo, a gente sabe de tudo. Sabe aquela instrução que eu tive isso? O meu pai me falava isso. Não traga desaforo para casa. Isso não existe no mundo cristão. Isso não existe na Bíblia, não existe. E a gente tem a mania de sempre terceirizar. Desde o princípio é assim. Quando Adão caiu, ele fala o quê? Que a mulher que o Senhor me arrumou. A mulher que o Senhor, não fui eu. A culpa é sua. Não é minha. E a gente sempre tende a falar dos outros. E a gente não tem coragem de olhar para dentro, de ver os nossos podres, de ver as nossas mazelas, de ver as nossas falhas. Sabe? Então, assim, nós temos problemas. Eu não sei se vocês fizeram veredas antigas aqui. Acredito que muitos de vocês já fizeram. Eu falo com vocês com a maior tranquilidade do mundo. O Alexandre é um antes do Veredas e um depois do Veredas. Totalmente diferente. Gostaria que voltasse o Veredas, inclusive. Que aquilo foi um tempo de cura para mim, muito grande. Mas isso foi em 2012. Eu tinha um problema com meu pai. Por muitas vezes, eu não vou me alongar muito, porque eu não tenho nem tempo. Mas só para vocês saberem, quando meu pai chegava em casa, eu odiava. Eu pedia a Deus para o meu pai não chegar em casa. Não chegar em casa, quando eu era pequeno. Porque meu pai bebia e chegava em casa, de vez em sempre, meio nervoso com as coisas que aconteciam no serviço. E fazia o quê? Descontava na gente. Entende? Era assim, foi assim. Isso foi até um certo tempo. Depois houve um tempo de cura com meu pai. Depois nós crescemos, alinhamos, acertamos tudo, belezinha. Mas aquilo que acontece. Uma palavra, quando você libera de alguma coisa que você faz, é como um prego que você prega numa madeira. Você pode até retirar o prego da madeira, pedir desculpa, só que a marca vai ficar. A marca vai ficar. Então, o Veredas foi esse tempo que me curou de muitas coisas, de humilhação, de muita coisa que eu passei. E eu trouxe uma parábola para a gente trabalhar hoje. Eles dizem que essa parábola é uma parábola chinesa, que conta que uma menina se casou e foi morar com a sogra. Bom, né? Morar com a sogra. O animal mal visto, esse tal de sogra, né? Tadinha. Ela foi morar com a sogra, primeiros dias, beleza. Aí depois as coisas começam a bater de frente. Por quê? Porque essa menina foi criada de uma forma que a sogra não sabe e a gente também não sabe. E cada um aqui tem a sua história. Como eu tenho a minha história, cada um aqui tem a sua história. De repente aqui, como eu tive problema com o pai, de repente algum de vocês teve problema com o pai também. Com o pai ausente, com a mãe, com alguma coisa. Então, a gente fica com algumas sequelas, algumas coisas que é complicado. Eu conheço uma pessoa, isso aí eu aprendi, que o pai dela foi preso. E ela foi visitar o pai na cadeia. Mas não era família de bandido, não. O pai foi preso porque escorregou, todo mundo erra, queria ajeitar a vida muito fácil.
E ela foi visitar o pai na cadeia. Ela estava batendo, depois que ela cresceu e tal, e casou, ela começou a bater muito de frente com o marido. E ela depois procuraram ajuda. Um pastor virou e falou o seguinte: pelo que você passou, pela vergonha que você passou com o teu pai, agora depois de grande você vai ver o seu marido com uma vergonha e você vai bater de frente com ele. Olha só, coisa lá de trás. Essa nora começou a bater de frente com a sogra. Ele começou a bater de frente com a sogra e foi, e começou a pegar ódio da sogra. Ela conhecia um guru, e ela falou: vou conversar com esse guru. E o guru pegou e deu um pote para ela, um veneno. Ela falou assim: ó, todo dia você vai colocar 2 gotas por dia só, num chá, num suco, na água, e você vai dando para ela. No final de 6 meses, no máximo, a sua sogra está morta. Só que, presta atenção, ouve o que eu vou te falar. Para você não ficar como suspeita, começa a tratar bem a tua sogra. Começa a tratar bem. Começa como se ela fosse tua mãe. E ela foi e levou aquele veneno, e todo dia ela, 2 gotinhas, suquinho, e tratando a sogra com o maior amor do mundo. Tanto é que quando ela chegou no final dos 5 meses, quase 6 meses, ela falou assim: gente, essa minha sogra não é uma sogra, é uma mãe. Virou uma mãe para ela. E ela ficou apavorada. Eu falei: putz, agora eu envenenei ela, agora ela morre, ela volta no guru. Falou: pelo amor de Deus, me arruma um antídoto para eu salvar minha sogra, porque ela virou minha mãe. Ela falou assim: fica tranquila, meu bem, aquilo que eu te dei foi água. O verdadeiro veneno estava dentro de você. O verdadeiro veneno, muitas vezes, está dentro da gente, porque a gente quer impor os nossos desejos, a gente quer impor as nossas verdades, a gente sabe de tudo, então faz do meu jeito, que é assim. De repente você pega uma coisa ruim, que eu ensino para os meus filhos: nunca conheça uma pessoa pelos olhos de outra. Me entenderam? Então, por exemplo, eu não conheço o Sérgio. Eu venho e falo para o Abel: e aquele cara, Alexandre? Tal. Ou o Sérgio falando do Abel: cuidado, hein? Aqui não é problema. Eu nunca vou nesse papo, sabe? Porque aquele negócio de história de amigo teu é amigo meu, isso comigo não funciona. Porque para ser amigo meu tem que passar pelo meu crivo, tá certo? Para ser amigo seu, Abel, tem que passar pelo teu crivo, pela tua régua. De repente a minha régua não é da mesma altura da tua, é mais baixa, né? Então, muitas vezes, nós precisamos mudar e não os outros. Nós precisamos olhar para dentro da gente e ver aonde que está o erro. Não é apontar, igual dizem, né? Você aponta, fica 1 para a pessoa e fica 3 para você. E a gente, e tem um negócio que eu já falei, e quem não sabe, presta atenção. O nosso cérebro sempre vai enganar a gente, viu? Ele sempre vai criar um ponto positivo para os nossos erros. Eu mesmo, quando criava o Tiago, que eu criei meus filhos, eu era eu achava que eu era disciplinador, mas não era. O Alexandre não era disciplinador. O Alexandre era meio carrasco. Depois eu fui ver, pedi perdão para o Tiago pelo que eu fazia. Porque tem que fazer, tem que impor limite. Tem, mas você tem que saber, cara. Eu estou dando um exemplo. O cérebro sempre vai criar um ponto positivo para esconder os teus negativos. Eu cito exemplo, mulheres, por exemplo. Eu gosto de citar exemplo de mulher. Eu nunca fui na casa de nenhuma de vocês aqui. Mas eu nem preciso ir para saber que se eu abrir onde vocês guardam sapato, vai ter uns 15, 20 lá, não vai? Não vou falar todas. Começaram a contar. Aí, sabe o que elas falam, geralmente? Mas estava de graça, eu tinha que comprar. Você não tinha que comprar. Você está se convencendo de uma coisa que você não deveria ter feito. Está entendendo? É assim que a coisa funciona. Então, o que contamina... deixa que isso aqui eu já falei, né? Que o maior veneno está na gente. Tá. E a mudança que a gente começa a mudar pelo amor, né? Quando essa nora começou a tratar bem a sogra, mesmo fingindo, porque era fingimento dela, tá certo? Mesmo fingindo, isso gerou uma transformação real. Por quê? Porque é bíblico, Mateus 7,12. O diabo distorce os versículos da Bíblia, tá certo? Tem ditado que fala: não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você, né? Mas não, a Bíblia fala: faça
para os outros aquilo que você quer que faça para você. Na verdade é assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam a vocês, pois esta é a lei e o profeta. Porque o nosso Deus é relacional. Não fazer é impessoal. Nós temos que fazer. Nós temos que se relacionar. Porque se a gente não tiver relacionamento no horizontal, nós não teremos no vertical. Ponto. Tá certo? Então, a convivência, ela melhorou lá com a sogra, vocês podem perceber, mas o principal não foi a sogra que mudou, foi a nora que foi transformada. Muitas vezes somos nós que precisamos de transformação. E nós temos que ter essa coragem de olhar para nós e falar assim, o erro sou eu. É duro você entender isso. Pô, o Veredas me fez entender isso. Vou falar para vocês, eu fiz lá quem conhece, em Paranaíba, lá no Externato Jesus Consolador, foi lá. Eu vou falar para vocês, eu atrasei o almoço. Você estava lá? Está aqui, ó. Você estava na sala? Eu chorava de um tanto, sabe quando parece que o Espírito Santo arrancando aquelas mazelas, aquela podridão. Mas aquilo eu chorava, que a minha mulher nunca tinha visto aquilo. Ela falava, calma, bem, calma. Cara, você lembra? Então está aí, a Georgiana estava na sala. Cara, mas aquilo lá eu derramei de uma tal maneira que eu cheguei à noite na igreja para dar um testemunho, eu flutuava. Sabe aquelas humilhações, aquilo que te doía, que te machucava, aquilo lá, o Espírito Santo vem e limpa, Ele restaura. Você tem que deixar Ele fazer isso também, né? Você tem que deixar. E Jesus, é difícil você ser cristão. Não é fácil você ser cristão. Cristão, todo mundo sabe o que significa. Nós somos pequenos cristos, tá certo? A gente tem que todo dia, de repente, fazer uma autoanálise. Será que eu posso ser chamado de cristão pelo que eu fiz hoje? E não é fácil. Eu te falo isso porque eu tenho controlado muito o meu temperamento. Sabe, e não é fácil. Porque Deus restaura, Ele restaura o teu caráter. Mas Ele não mexe com a tua personalidade, sabe? A tua personalidade continua, mas o teu caráter muda, Ele restaura. Quando a personalidade fala, vai, pega, entendeu? O teu caráter, quando estiver restaurado, Ele fala, opa, segura, volta aqui. Não é aqui não, não é assim que funciona. É você deixar Deus agir, Jesus agir, tá certo? Vamos lá. Então, no Sermão da Montanha, Jesus vai além, né? Então, Ele nos ensina, a gente tem que amar quem nos ofende. Vê como é difícil isso, cara. Amar isso aí, nós não aprendemos isso, nós temos que desconstruir tudo que nós aprendemos para construir tudo de novo, né? Sermos nova criatura, porque você odiar quem te odeia é lógica do mundo. É sabedoria do mundo, né? Mas amar quem te odeia é o caminho do reino. É caminho do reino. Então, nós não podemos pagar com a mesma moeda. No reino, não é bateu, levou. No reino é bateu de um lado, não é da outra face, né? Você dá as costas para a pessoa, sabe? Dá as costas. Paulão tem um testemunho desse, né? Lindo, lindo. Então, o Evangelho, ele não manda a gente apenas tolerar. Ele manda a gente amar. Amar e perdoar não é opcional, é mandamento. É mandamento. Você quer andar com Jesus? Quer andar com Jesus? Aprende a amar e perdoar. Senão, você não vai ser um cristão. E presta bem atenção no que acontece. Eu falo isso em relacionamento até de igreja, porque o diabo está atacando muito relacionamento em família, relacionamentos nas igrejas, porque ele quer destruir. Ele arrebenta a família, depois ele arrebenta a igreja. Tá certo? A família é a célula máter da sociedade. Ele arrebenta a igreja. Então, o diabo, o que mais busca é contenda e desunião. É isso que ele vem fazer. João 10:10, que ele vem para matar, roubar e destruir. Tá certo? Porque ele sabe que um dos princípios mais poderosos que tem na Bíblia
é o princípio da concordância. Vocês conhecem, não? O princípio da concordância? Marido e mulher que estão juntos, na mesma concordância, estão buscando a mesma coisa, sabe? Sabe, quando você ligar na terra, terá sido ligado no céu? É assim, não isso aí, a concordância, para vocês terem uma ideia, seria bom fazer um culto só para falar disso, que isso aí é interessantíssimo. Muitos não sabem, porque se o marido quer e a mulher não quiser, filho, não faz não. Não faz que não vai dar certo, tá certo? Porque reino dividido não subsiste, entende? Então, isso aí está lá em Mateus 18, eu marquei aqui 18, 19, né? Ele vai falar, eu marquei só o 19 aqui, que fala, também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Concordância. Então, vamos lá. Uma coisa eu falo assim, ó, o Paulão um dia veio aqui e fez um culto que eu achei, os cultos do Paulão sempre são bons, ele falou sobre Jeremias 29:13, não sei se vocês lembram, ele falou assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Aí eu pergunto para vocês, de repente a gente não está encontrando Deus, por quê? Porque a gente está no nosso coração, a gente está dando espaço para ressentimento, a gente está dando espaço para orgulho, sabe? A gente está dando espaço para palavras que são malditas, inimizades na família. O coração teu não está completo para você pegar Deus, para você buscar a Deus. Você tem que limpar teu coração. Não existe mistura, não se mistura trevas, luz e trevas, eles não se unem, não tem como. E se a gente não tiver limpo de coração, sabe que a questão de perdoar é jogar fora aquilo que alguém te deixou, aquela coisa ruim dentro de você, aquele lixo dentro de você. Perdoar não é favorecer o outro, é favorecer você, é você que ganha perdoando. Você não é fraco em perdoar, você não vai ser fraco em perdoar, porque o fraco não é o que perdoa, quem perdoa é forte, e o Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso. Vocês lembram, quem assistiu aqui aquele filme A Cabana? Lembra aquele filme A Cabana? Quando vem aquela cena que aí Deus estava numa senhora preta, né? Lembra? E depois ele vira um japonês. E ele pega o tal do ator principal e vai para enterrar a filha dele. Vocês lembram? Quem assistiu esse filme? Não sei se vocês lembram. E ele foi para buscar. Só que antes dele enterrar a filha, ele tinha que perdoar o assassino da filha. E ele mostra a cena. E aquilo doía no pai. Você imagina o pai perdoar o assassino da filha, pequenininha, tinha uns, 5, 6 anos. Aquilo ele moía. Só que quem estava do lado dele? Deus estava do lado dele. E quando a gente tem que perdoar, sabe, é o Espírito Santo que está com a gente, dando essa força, porque nós não temos força para isso. É o Espírito Santo que fortalece a gente. Então, o Evangelho, a Bíblia, a vida de Jesus, ele ensina, cara, ele ensina a gente a como jogar fora essa desgraça desse veneno que está dentro da gente. Esse eu que é muito forte, sabe? O eu é muito forte. Aquele negócio que tem pessoas que olham para o próximo e falam o seguinte, você para mim é problema seu. Está ficando nesse ponto. O amor está se esfriando. O amor está se acabando. Jesus está voltando? Tá, mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos, principalmente dentro da igreja. Presta atenção que a primeira coisa quando o pastor fez, quando teve aquele problema na igreja, foi o quê? Unidade. Ele buscou a unidade da igreja. Primeira coisa que ele fortaleceu foi a unidade da igreja.
Depois, aí vem outras coisas. Mas primeiro ele uniu a gente. Ele uniu a igreja. E eu percebo que está tendo muito ataque às igrejas. Muito ataque. Tem pastores, eu conheço igreja não é daqui, é de Paranaíba, essa é mesmo, que teve desentendimento entre pastores. O pastor saiu da igreja. E isso é péssimo, porque os membros que estão na igreja olham aquilo lá e falam, o que é isso, cara? E a coisa racha. Entende? Então, o que eu queria deixar para vocês aqui hoje é o que é. A gente tem que, esse veneno que está dentro de nós, a gente tem que substituir pelo amor, ponto. E João, se não me engano, 16:33, vai falar o seguinte, e nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando, lembra o que fala? Amardes uns aos outros. É amor, é perdão. Você não gosta de uma pessoa, presta atenção, o veneno está em você ou está nela? Paulo fala o quê? Paulo fala o quê? A nossa luta é contra quem? É contra a carne? Não, é contra principados e potestades. Não é contra a pessoa. É contra demônios que estão controlando ali. E não pensa que demônio tem medo de Bíblia. Não adianta deixar a Bíblia aberta em casa não, viu? Isso é amuleto. Entende? Que eu vou falar, tem gente que coloca a Bíblia aberta, acha que está protegida. Demônio conhece Bíblia de capa a capa. Dá surra em muitos crentes de Bíblia. Né? E tem demônio que ele não precisa incorporar para te controlar. Tem demônio só de chegar perto, ele consegue controlar a pessoa. Presta atenção. Principalmente briga entre marido e mulheres. Presta atenção. Briga. Eles estão perto, enfucando um e o outro. Entende? Repreende, para. Não tem briga entre marido e mulher? Claro que tem. Tem as espadinhas de Jedi de vez em quando, não tem jeito. Relacionamento tem, normal. Mas depois da briga, veio o perdão. Baixa, lembra, repreende, entendeu? E volta a se acertar. Não deixa que a noite sobressaia sobre essa sua briga, sobre esse teu ódio, esse teu trem contra o teu marido. Tá certo? Amém? Ô, Pai bendito, vamos lá. Então, eu quero convidar vocês agora a fazer um exercício rapidinho, sabe? Na mente de vocês, ver quem precisa ser amado, ser perdoado. Pensa naquele cara que você não gosta, é aquele cara que você não gosta mesmo. Entendeu? Tua sogra, teu sogro, teu cunhado, os mala. Entende? Vê aquelas pessoas que você não se alinham. Tenta orar, procura se esvaziar, tirar esse veneno e tentar fazer com que, igual o que fez na parábola, entende? Começa a amar essa pessoa. Amar não é passar talquinho, não é isso não. Amar é você querer bem, entendeu? Amar é você querer bem aquela pessoa. Não querer que ela se ferre, não querer que ela morra. Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, putz, Deus podia promover para a glória, né? Já para resolver o problema. E não é. Então, amar é você querer bem. Amém?